Antes de qualquer coisa, queria explicar que isso aqui não é apenas um seminário que eu tenho a intenção de passar para você um conteúdo e você achar incrível, anotar, marcar. Não. Eu gostaria que você saísse daqui reproduzindo tudo que você vai ver. Esse é o objetivo, a gente ter aqui em Santos um núcleo de pessoas que reproduzem o material. Mas como a gente vai reproduzir? Do jeito que você achar melhor. Você vai reproduzir num grupo pequeno na sua casa, com a turma da escola, convidar pais do colégio dos seus filhos para ler o livro com você, para estudar com você, enfim. Como você puder reproduzir, você vai ver que o material é riquíssimo e a gente tem trabalhado bastante, né? Eu pastorei Praia Grande aqui até o começo do ano passado, depois eu e minha esposa, que está ali atrás, Daniela, fomos com nossos filhos para a África do Sul, e depois retornamos. Agora eu sou professor residente no seminário teológico lá em Goiás, e coordenador no Brasil e nos países de fala portuguesa desse movimento O Mundo Precisa de um Pai. Então, a principal missão minha hoje, ou da minha família, é repartir esse conteúdo com todas as pessoas que a gente pode. Nossa expectativa quando a gente saiu da África era vir para o Brasil e chegar ao final do ano agora, né, perto aí de 400, 500 pessoas já tendo um conhecimento do material. Mas somando vocês, nós vamos chegar perto a 3.100 pessoas esse ano. Então Deus foi muito gracioso, muito mesmo, e como eu falei com o pastor Fábio, a gente tinha que encaixar mesmo uma agenda, porque agora só tenho agenda para setembro do ano que vem. Então Deus tem feito maravilhas, a gente está convicto de que tem que repartir esse material, mas não é um movimento, um ministério, uma associação que vai concentrar em mim as coisas, não. Todos os seminários que eu dei a mesma palavra: por favor, pegue para você e reparta. Então, todos os slides que você vai ver é gratuito, já está no computador aqui da igreja, você pode pegar, reproduzir. Se você vai dar aula para alguém, no decorrer aqui você vai ter mais noção de como fazer isso. A gente tem uma apostila que também é gratuita, que eu entrego para você. Eu tive dificuldade de trazer o livro, porque o que nós vamos ver entre hoje e amanhã vai chegar perto de uns 35% de todo o curso. Mas tem um livro que é o Guia do Treinador. Amanhã a gente vai subir a São Paulo, vamos trazer o livro para vocês poderem adquirir aqui também. Tem uma revista para estudos em pequenos grupos, que acompanha os capítulos do livro. Muitas igrejas têm usado em escola dominical, escola de estudos, em grupos pequenos. Então, esse aí é o nosso material. E a gente quer, na verdade, servir. É um movimento de doação, tá? Então, isso é a primeira palavra para animar você a pegar esse negócio, não guardar, passar adiante. Também quero agradecer a presença de vários irmãos que vieram lá de Praia Grande, que especial o Beto. O Beto está fazendo PhD comigo nesse curso, ele já fez 12 vezes esse seminário, veio de novo. Ou é bom ou tem problema mental, né? Não é possível um negócio desse. O Léo também está fazendo PhD. Cadê o Léo? Não estou achando aqui. Ali, o Léo está ali do lado da Dani. Dani, minha esposa, pode ficar em pé, meu bem, o pessoal quer ver como Deus é bom comigo. Essa é minha esposa. Vou passar aqui, aí a gente já mostra a nossa família. Deixa eu só testar. Aqui para trás, né? Aqui para frente. Então essa aqui é a minha família: Daniela, Rafaela, 12 anos, e Bernardo, 9 anos. Eu estou aqui também porque a nossa família é uma família perfeita. Perfeitamente igual à sua. Com menino que não quer tomar banho às vezes, com menino que não quer fazer lição de casa, com dificuldade de comunicação, de relacionamento, mas a gente tem lutado para viver aquilo que a gente vai colocar aqui. Eu sou vítima de ausência paterna, eu sou um ferido, um órfão paterno. Daqui a pouco eu explico mais sobre isso. E no decorrer do nosso tempo aqui, amanhã também eu vou falando das consequências dessa orfandade na minha vida adulta. Porque muitas coisas que acontecem no nosso período de formação, que não é só de 0 a 7 anos, né? Essa parte tem uma parte significativa de formação de caráter, personalidade, mas estamos falando da formação até 24 anos, né? Esse período de formação até 24 anos, de formação do adulto, tem um impacto enorme depois dos 24 anos, e eu ainda sofro com essas feridas e talvez
você vai descobrir algumas suas também, e quero já deixar claro para você, tudo que você vai ver, algumas coisas vão incomodar muito, algumas coisas vão mexer muito, mas lembre-se de que Salvador nós já temos. O Senhor Jesus é aquele que continua fazendo nova todas as coisas. Então nós precisamos sempre lembrar disso, porque eu sei que algumas coisas aqui que a gente vai ver incomoda e mexe muito com a gente, remota a gente a nossa família, remota a gente às vezes a nossa paternidade ou maternidade, incomoda, mas a gente não pode sair aqui cabisbaixo, a gente tem que sair na certeza de que Deus é quem faz nova todas as coisas. Algumas raízes ele tem que cavucar fundo, né? Para arrancar, e é bom, é muito bom. Josué capítulo 22, você não precisa se preocupar em abrir, é um texto muito, muito legal, aonde está terminando o processo de, entre aspas, conquista de Canaã, está despedindo 2,5 tribos que vão retornar para aquém do Jordão, eles passaram para guerrear, agora está liberando eles para voltar, e na hora que esses caras vão voltar, os anciãos dão uma palavra a esses homens, dizendo, tomem cuidado de não se desviarem da lei do Senhor, mantenham firmes, constantes, voltem para o outro lado do Jordão e fiquem firmes. Esses caras, quando eles então vão retornar, chegam na beira do Jordão e constroem um altar. Fofoca é uma das coisas mais antigas que tem. Então rapidinho chegou nos anciãos, falou, os caras se perderam. Construíram um altar de sacrifício, que não podia. Não podia ter um outro altar fora do local determinado pelo Senhor. Então vieram todo mundo para matar, eles iam matar os próprios irmãos, aqueles homens que guerrearam com ele porque eles tinham se perdido. Então quando a gente chega no versículo 24, no 23, para contextualizar, ele diz assim, se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação, amanhã os vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos, que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Os caras construíram o altar porque estavam pensando nos seus filhos. Esses caras estavam voltando para a terra dele, do outro lado do Jordão, ricos, fortes, com experiências incríveis de batalha e de conquista com Deus. Eles iam trazer iPhone, carro zero, ouro para as mulheres, amém, irmãs? Muitas joias, brinquedos eletrônicos para os filhos, os caras estavam voltando ricos, mas quando eles chegaram no Jordão, eles falaram, levar só uma herança de guerra é pouco, vamos construir um altar, agora aqui, daqui para frente, entre parênteses, a ideia é minha, tá? Para quando a gente estiver pescando do outro lado do Jordão com o nosso filho, eles olhem do outro lado e vejam o monumento e nos perguntem, pai, o que é aquilo? Aquilo é o sinal de que as tribos que estão aqui têm a mesma herança que a do lado de lá, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, a mesma graça. Aquilo é um altar de testemunho, e então eles transmitiam um legado. Para você que gosta de anotar, deixar um legado é mais importante do que deixar uma herança. Os bens se corrompem, as coisas se desgastam, mas o legado perdura além da vida. Por isso que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Não é porque tem comunicação com os espíritos, não. É porque o que ele fez de apresentar um sacrifício que agradava ao Senhor, vai além da própria vida dele. Então deixe um legado, porque nós temos uma dificuldade muito grande, de nos confundirmos com as propostas do mundo,
O pastor Cassi, que é o mentor internacional do movimento, ele que veio para o Brasil há 8 anos atrás, quando a gente fez a primeira turma em Curitiba, trouxe o material. Ele é um líder há mais de 30 anos, criou 2 escolas grandes de treinamentos de líderes internacional lá na África do Sul, e criou também o Paternidade. Ele me disse em Portugal, no primeiro semestre, ele falou: Klaus, o grande problema do mundo é que as famílias cristãs se parecem muito com as famílias não cristãs. Esse é o problema. Nós estamos gastando dinheiro do mesmo jeito, treinando o filho do mesmo jeito, cuidando de casa do mesmo jeito, querendo as mesmas coisas, se vestindo igual, fazendo igual, pensando igual, logo somos iguais. E ele é no mundo inteiro. E esse cara, eu acho que ele sabe um pouco de mundo, viajando 100 países por ano. Então o network dele é uma coisa assim impressionante. Ele tem falado muito disso. A questão, é para cá, né? Deixa eu voltar uma aqui. Tá direto. Essa frase é uma frase que mexe muito comigo. A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Essa é uma frase que mexe e deveria mexer com a gente. A gente fica imaginando por que o mal cresce, por que as coisas se avolumam, por que o mal tem tanto espaço, porque muitas vezes a gente não faz nada. Isso numa educação de filho é uma realidade, uma grande realidade. Nós precisamos constantemente refletir se nós de fato estamos sendo aquilo que Jesus disse que a gente já é: sal da terra e luz do mundo. E não é aqui dentro, aqui não precisa de luz. Por quê? Aonde tem o sol da justiça não precisa brilhar nenhuma estrela, mas é nas trevas que ela precisa. E você vai perceber que todo esse material que a gente tem, ele é extremamente simpático para o descrente. Esse ano eu fui em 9 estados brasileiros com esse treinamento. Em todos eles eu estimulo as pessoas não cristãs a fazerem parte. E é impressionante, porque se a igreja que tem já muito ensino, muito conteúdo, muitas matérias para a criação de filho, já fica assim: uau, que material legal. Imagina uma pessoa que não tem nada. 3 secretários de educação de municípios diferentes, de estados diferentes do Brasil, me procuraram e falaram a mesma coisa: quando a gente poderia agendar para você fazer isso com todos os professores do nosso município? 2 prefeitos, um deles chorou. Eu fui dar um livro para ele, aí ele falou: puxa, é do que esse livro? Eu disse 10 minutos, e ele chorou e falou: obrigado por vir à nossa cidade. O mundo continua clamando por um pouco de luz, por um pouco de sabor na vida, e nós temos isso, porque a graça de Deus é conosco. Então nós precisamos fazer a diferença, e muitas vezes descruzar os braços, e muitas vezes ir contra algumas ações malignas. Algumas delas nós vamos ver aqui. Satanás veio à terra é o primeiro capítulo do livro, e o pastor Cassi conta a história de que ele foi à Tanzânia, num campo de refugiados, e começou a entrevistar as pessoas que estavam ali. Na entrevista ele chamou o primeiro homem, sentou diante dele e perguntou: por que é que o senhor está aqui? Porque o Cassis treina muitos líderes do interior da África, e esses líderes vinham dessas comunidades onde tinha várias situações calamitosas acontecendo, e falou: preciso entender a realidade para treinar melhor os caras. Primeiro o cara sentou, ele falou: eu estou aqui, Senhor, porque Satanás veio à terra. Aí ele achou confuso aquilo, mas como assim? Falou: a gente estava na nossa vila, e então chegaram 3 caminhões com crianças armadas, facões, jovens, adolescentes com armas e facões, fizeram toda a tribo, a vila ficar em fila, puxaram o primeiro homem da fila, cortou a mão, cortou o braço, cortou a cabeça, cortou as pernas e jogou lá na frente. Depois pegou uma mulher grávida, abriu o ventre, cortou o bebê, cortou a mulher e jogou lá na frente. Nós saímos correndo, desesperados, eles atirando em todo mundo, alguns poucos sobreviveram, eu fui um deles. Satanás veio à terra, Senhor. Alguns desses jovens, meses atrás, frequentavam a nossa igreja. Aquela menina
era minha filha e no ventre o meu primeiro neto. Então ele ficou tão impactado com aquilo, que ele começou então a pensar como que ele ia ajudar essas pessoas. E aí a outra entrevista, a mesma história, a outra mesma história, todas histórias desse tipo. Ele foi lá para um lugar orar, e Deus falou com ele. Ele falou: Senhor, qual é o problema dessas pessoas? E Deus falou com ele: você é o problema. Ele falou: eu, Senhor, como eu? Eu estou mais de 25 anos treinando líderes para o mundo inteiro, eu sou o problema. Ele falou: você. Olha pela janela. Ele olhou pela janela e os meninos jogando futebol. E aí ele falou assim: esses meninos não têm pai. O problema do mundo é a orfandade. A orfandade é um problema, gente, tão grande, tão grande, tão grande, que nós não enxergamos. Você vai ser convencido até o final do dia de hoje. É como se a gente estivesse assim tão perto de uma realidade que a gente não consegue ver o todo. Então a ideia é a gente dar uns passos para trás e nós vamos enxergar um mapa muito terrível do Brasil e do mundo. A orfandade é um mal instalado na sociedade e é por aí que todas as anomalias crescem debaixo dele. Malaquias 4:6 é o último versículo do Antigo Testamento. O que tem no Antigo Testamento? Tem a criação, o Deus mostrando como as coisas foram criadas. Tem a instituição de Israel, um pequeno povo que derrota inimigos enormes e poderosos. Tem a abertura do mar, tem coisas incríveis. Maná descendo do céu, povo no deserto sobrevivendo, com nuvem de fogo, de água saindo de rocha. É maravilhoso, tem poesia, tem cânticos, é lindo o Antigo Testamento. E quando ele vai fechar, antes do ponto final, tem uma das palavras que eu não gosto: maldição. Isso é porque é de Deus, e Deus tem as coisas diferentes, mas qualquer pessoa que fosse terminar um livro incrível como o Antigo Testamento, terminaria com uma palavra tipo feliz. E terminou-se feliz, ou com alegria, qualquer coisa tipo boa, ou esperançosa. Mas o último versículo do Antigo Testamento é esse: ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando você olha a nossa sociedade, a sociedade está ou não está debaixo de uma maldição? As famílias estão se estruturando ou desestruturando? As pessoas se amam mais ou menos? Menos, cada vez pior, cada vez uma ideia nova, e todas as filosofias e ideias novas vão corrompendo, destruindo e abatendo, dizimando, porque o grande lance da paternidade não tem a ver com obediência. Quando nós inventamos o encucar, que eu acabei até esquecendo, viu, Dan? Lá em casa, amanhã eu vou trazer o joguinho para vocês conhecerem, que o pastor falou. Em cima da caixa lá está o seguinte, a frase: ganhe o coração da criança e terá a sua obediência. Nós não podemos educar filhos para ser obedientes, isso é o mínimo. O grande lance da paternidade é o que está nesse texto, tem a ver com coração. A situação do mundo, biblicamente revelada, é que os corações estão distantes. É coração de filho distante de pai, coração de pai distante de filho. Você conhece aquela história que o pai falou para o filho: filho, senta, menino. Ele falou: não vou sentar. Senta, menino. Não vou sentar. Senta, senão eu te arrebenta. O menino sentou. Quando o pai virou as costas, ele falou: mas por dentro eu estou de pé. Nós sabemos que essa é uma história verdadeira. Quantos filhos obedecem por medo, por receio? Quantas vezes eu obedeci por isso? A minha mãe que inventou a capoeira. Minha mãe. E se ela estivesse aqui, eu já ia tomar um rabo de arraia de novo. Minha mãe magrinha, agilidade assim, ó, total, meu filho.
eu não me lembro de ter desviado de uma, sempre acertava. Aqui, ó, eu do outro lado da geladeira, aqui, ó o bracinho da Bel, pá! Pedagogia do pau, era lá em casa, não da autonomia, era do pau. Mas a gente obedeceu muitas vezes, por receio ou por qualquer outra coisa. Mas a grande questão é que se nós ganhamos o coração, se o coração aproxima, a obediência vem. Mas nem sempre quando vem a obediência, vem o coração. E a terra está ferida por causa dos corações distantes. Está ali no texto. Converter o coração de pais a filhos. Dá uma olhada nesse primeiro versículo aqui, no primeiro capítulo de Lucas, verso 17, o mandato de João Batista. 3 ações João Batista tinha como missão. Sim, ele preparava o caminho do Senhor, está aqui embaixo. Eu sei que você já lembrou desse, rapidinho. Converter o coração dos pais aos filhos, converter os rebeldes ao quê? E então, vamos ler todo mundo junto? Eu sei que nós, igreja, a gente se concentra bastante em preparar um povo para o Senhor. Ensinamos a Bíblia, mostramos os textos, corrigimos os pecados, disciplinamos, alinhamos, ajustando, colocamos na roda de novo e vamos e tal, mas a sequência do texto é essa. A sequência do texto precisa ser interpretada dentro de uma exegese do próprio texto. Primeira ação, converter o coração dos pais aos filhos. Quando os corações estão longe, não tem obediência, há uma rebeldia, cria um vácuo, e esse vácuo de distância corrói, adoece, apodrece e cria várias outras anomalias que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o grande lance na educação de filhos não é só disciplinar. Para você que gosta de anotar, anota essa aí, porque se você for embora e falar, nossa, não gostei de nada, pelo menos 2 frases boas você vai levar, tá? Criar menino para ser bom menino é o mínimo. Criar menina para ser boa menina é o mínimo. Nós temos que criar menino para ser pai, e menina para ser mãe. Não vou fazer a pergunta, agora não, depois eu faço. Eu vou fazer agora e você só responde depois. Quantos de nós será que foi treinado para ser pai, para ser mãe? Treinado. Não responde e não chora também. Calma. Converter o coração dos pais aos filhos, quando há essa integração, quando aqui anda perto, não tem a ver com dinheiro, você sabe disso. Ninguém compra amor. Mesmo que eu desse todos os meus bens, de nada valeria. Cantares capítulo 8, para ter o amor. Paulo também fala em Coríntios, não tem valor. Então não compra com dinheiro. Mas a sociedade faz isso ou não faz? Faz demais. Então nós temos a condição de ver uma cena de uma criança de 4 anos pegando o iPhone 11 e tacando no chão. No chão! Taca aqui no meu bolso. Não, mas ela taca no chão. Por quê? Porque ali tem uma rebeldia de coração que um iPhone 11, 5 mil reais, não sei quanto custa, não pode pagar. Então nós temos velórios de homens ricos e famosos, que no velório, os filhos, em cima do defunto, está assinando a partilha dos bens, está negociando e vendendo as partes. Por quê? Tudo que aquele homem deixou foi uma herança e não um legado. Coração. Se você não entender nada do que a gente falar aqui, não gostar de nada, grava só o negócio do coração e já está bom? Ganha o coração. Arruma o seu coração com seu pai e ajeita o seu coração com seu filho, no caso de você que tem. Depois, converter o rebelde à sabedoria dos justos. Quando os corações estão perto, nós alcançamos o que a gente fala no Paternidade, que é o nosso alvo, trazer o céu para casa. Essa é a nossa ideia.
que cada casa seja uma fração do céu. Não é perfeito, não é sem pecado, nem sem erro, nem sem briga, mas ali precisa ser uma fração do céu, presença de Deus, graça, favor, misericórdia, amor incondicional, tudo isso aqui dentro de casa. Então, quando o rebelde olha uma situação dessa, ele se converte à sabedoria do justo, porque também não são bobo. Eles vão olhar para mim e para você e falar: cara, tua família é um barato, como é que você faz isso aí? E então nós apresentamos o Deus que faz nova todas as coisas. E então é assim que o rebelde se converte à sabedoria dos justos. Não é só entendendo algo diferente, não é só sabendo uma teoria, ou teologia, ou qualquer coisa diferente. O cara vai ver na minha vida e na sua vida que tem um negócio diferente em nós, que tem a ver com o coração próximo. E quando isso acontece, ele então se interessa. Parafraseando o Senhor Jesus, disse que somos o sal da terra. Então, quando a gente come uma comida que está muito salgada, você faz o quê? Garçom, traz um copo d'água. Então, o sal desperta a sede. E as pessoas então vão chegar em você e falar: cara, me dá essa água aí, eu quero fazer esse curso aí. Eu falo: não é curso nada não, filho. Quem é a fonte da água da vida é o Senhor Jesus. Então, foi assim que Jesus disse para aquela mulher samaritana: se você conhecer quem é que te pede, dai-me de beber, você pediria, e eu te daria a água viva. E então o rebelde, que aquela mulher era uma mulher rebelde, 5 maridos tivesse, o cara que estava com ela não era marido dela. Que confusão, hein? Estava sedento ou não estava? Rebelde ou não era? E então ele vem e sacia a sede, o rebelde se converte à sabedoria dos justos. Então ela volta para a cidade, uma mulher fala com um monte de homens, e esse cara acredita nela, porque viu que alguma coisa tinha mudado. Vai até ela, chama Jesus para ficar dias com ele, e ao final do percurso, eles falam: não é mais pelo que você falou que a gente crê, mas nós mesmos ouvimos e testemunhamos que ele é o Filho de Deus, o tão esperado Messias. É lindo, mas essa é a sequência do texto. Às vezes nós só queremos essa parte final, porque a consequência do rebelde se transformando em sábio, tipo o justo, então é automaticamente preparado um povo para o Senhor, sim ou não? Sim. Então é isso que certamente o pastor Fábio fala toda hora: vamos ser crente lá fora, é lá fora, é lá fora, é lá fora, é lá fora mesmo. E aproveitando as oportunidades de várias ideias que nós vamos ter aqui nesse tempo, para a gente chegar na outra família e despejar nela, despejar nela, despejar nela. Eles vão falar que é por causa de você. Uau, por causa de você a minha família mudou e tal. Filho, lembra do texto do jumento. Várias vezes eu lembro do texto do jumento. Domingo teve uma situação com o Beto. Beto fez um negócio com a Cátia, a mulher dele, que ele destruiu uma igreja toda. Talvez vai destruir a C3 também, viu, pastor Fábio? Desculpa, vou ter que contar. Ele foi lá, preparou um restaurante, e ele pediu a esposa dele de novo em casamento, convidou, era surpresa para ela, teve troca de aliança, teve... Gente do céu, ele botou o sarrafo aqui em cima. Agora os homens da igreja lá, está tudo em apuros, que a mulherada está tudo, tá vendo o que o Beto fez, e não sei o quê, rapaz, ele acabou com tudo. Então ele me falou uma coisa, ele e a Cátia me falaram uma coisa, e eu lembrei do texto do jumento. Quando Jesus chegou em Jerusalém, montado no jumento, a galera falou o quê? Hosana, bendito, Hosana! O jumento podia ter achado que era com ele, mas ele era só o jumento. É quem está sobre nós, que merece toda a honra e toda a glória. Mas Deus precisa e vai usar a gente. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Ele não está esperando ninguém ser perfeito para Ele usar. Ele está só falando: deixa eu te usar, que você mesmo sendo um jumento,
Eu vou te usar. É isso. Quais são os maiores problemas do mundo hoje? 4 no mundo inteiro. Em todos os continentes pesquisados, estudados. No livro tem todas as estatísticas, muita coisa mesmo, que não dá para falar aqui nesse tempo. As preocupações globais são famílias disfuncionais, sendo ruim. Isso não tem a ver com países em desenvolvimento, terceiro mundo, nada disso. É pesquisa mesmo. Vai lá, quais são os problemas? Famílias disfuncionais, educação em declínio, corrupção em alta e falta de valores morais associada a desemprego, droga e violência. Mas essas são as 4 preocupações do mundo inteiro. Então são 4 coisas. Esse aqui é um desenho também que você vai ver ele algumas vezes. São 4 coisas que a gente diz que estão aqui fora do iceberg. Todo mundo vê, está em todo canto, todo lugar, todo mundo esbarra nessas. A gente olha aquilo ali e fala assim, não, isso aí é o Brasil, mas também é a Suíça, também a Inglaterra, também a Europa, os países da África, da Ásia, todo mundo está lutando pelas mesmas coisas. As mesmas coisas, todo mundo vê isso. E nós vamos ver que a questão da orfandade é o que sustenta todas essas coisas anormais fora da água. É muito impressionante. Qual é a raiz desses problemas e como livrar os nossos filhos disso? Essa é a pergunta. Porque todo mundo fala aí do meio ambiente, vamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Nós estamos falando aqui o quê? Vamos deixar um filho melhor para o mundo. Então, se a gente tem um filho melhor, então ele vai cuidar melhor do meio ambiente. Agora, você vai deixar um meio ambiente melhor e um filho pior, e como é que vai fazer? Ele vai arrancar a árvore de novo, ele vai jogar o lixo na rua de novo, ele vai depredar tudo. Na verdade, tem que educar o filho. E então o mundo pode ser um lugar melhor, com mais frações do céu sendo espalhadas, né? Capítulo 2 fala o grito de todas as crianças, e tem toda a pesquisa que o pastor Fábio falou, foi daquele encontro de homens, eu falei naqueles 30 minutos ali, sobre um pouco mais disso daqui. Diz o seguinte, esse pesquisador Stephen Baskey, ele é promotor e pesquisador nos Estados Unidos, na área da infância e juventude, é uma sumidade na área naquilo que a gente chama aqui de vara da família. Ele é a sumidade. Diz o seguinte, praticamente todas as grandes patologias do mundo estão ligadas à orfandade. Crimes violentos, abuso de droga e álcool, gravidez na adolescência, suicídio, todos se correlacionam mais fortemente com a orfandade paterna do que qualquer outro fator. O que ele está dizendo é o seguinte, se você pegar 5 assassinos e fizer a mesma pesquisa com os caras, vai dar escolaridade diferente, nível social diferente, moradia diferente, tipos de empregos diferentes, mas quando perguntar para eles qual foi a sua relação com seu pai, a maioria vai responder ruim ou péssima. É isso que ele está dizendo aqui. Que a questão da orfandade paterna tem mais a ver com todos esses males aqui, do que qualquer outra coisa. A gente fala assim, o mal é a violência é por causa das drogas. Por causa das drogas? A pergunta é, por que foi para as drogas? A violência é por causa da pobreza. Por causa da pobreza? Como é que está a estrutura familiar da pobreza? Como é que essa criança foi gerada em pobreza? Então a gente vai ver que a questão da orfandade paterna, ela é muito mais presente do que a gente imagina. Pesquisa nos países mostra então que famílias disfuncionais, tendo no centro o problema da orfandade, é o pior e maior problema do mundo. 63% dos suicídios ocorrem em um lar sem pai, 80% dos estupradores, 70% dos jovens numa casa de recuperação e 32% de todas as crianças do mundo não vivem com seus pais biológicos. Então só isso daqui já dá para a gente começar a pensar sobre orfandade numa perspectiva diferente. Imagina que a gente ter 63% dos suicídios de um lar sem pai. Então aqui não está incluso os suicidas que têm um pai em casa, mas está num outro modelo de orfandade que eu falo daqui a pouco. Não inclui aqui. Lá, né? O
Crianças de um lar sem pai têm 2 vezes mais problemas emocionais e comportamentais. Quando eu dou esse curso mais aplicado a professores, tem algum professor de escola aqui? Escola secular? Ó, sempre tem, né? Eles são igual os lactobacilos, estão sempre no meio. Os glóbulos brancos no meio dos glóbulos vermelhos. Eles estão sempre aqui, entre nós. Professores podem fazer assim, na verdade eu vou falar, você nem vai fazer a pesquisa, você já vai saber. Na sua sala de aula, os meninos e meninas que mais dão trabalhos têm problema de ausência paterna latente. Eu sei porque eu dei muito problema. E todas as pesquisas mostram isso. A gente não tem como fazer um exercício que é de identifique o líder do grupo, tal, que a gente pode depois falar no particular. Mas crianças que dão muito problema, seja emocional ou comportamental, têm uma raiz de ausência paterna. A Veja, acho que 2 anos atrás, lançou uma matéria dizendo crianças no divã. Crianças lotando os consultórios psiquiátricos, com medicações fortíssimas. Sabe o que a maioria delas precisa? De pai. A gente vai entrar lá. Termina o ensino médio e a faculdade com média menor, apresentam pior desempenho em testes padronizados, aqueles de fazer xizinho, e tem maior probabilidade de usar drogas. Isso aqui é estatística, não é uma ideia, uma suposição, não. No livro tem todos os caminhos de onde foi pesquisado tudo isso daí. No Brasil, né? Ou no mundo, primeiro, 150 milhões de crianças estão em situação de vulnerabilidade ou orfandade. Dia 10 de novembro passado, foi o Orphan Sunday. Então eu divulguei, mandei para todo mundo, foi um domingo que nós falamos no mundo inteiro, nos 5 continentes, e oramos pelos órfãos. No Brasil, se cada 10 igrejas adotar uma criança, acaba com os orfanatos. É impactante pensar nisso, né? É impactante. A gente foi diretor, né? Membro de uma diretoria de uma casa que acolhe, abriga e cuida de crianças hoje, a situação de risco, e a gente sabe como é difícil. Eles não vêm só com problema de comportamento, vêm com feridas emocionais enormes. Tinha uns lá que assim, que eles só grudavam na Dani e ficavam só abraçados, o tempo inteiro. A Daniela andava para lá, parecia um macaco grudado, assim, vai para lá, onde ela vai, eles grudados. O que ele só queria? Só queria aquilo lá mesmo, não queria mais nada. Que nunca teve. No Brasil, cerca de 49 mil crianças e adolescentes estão no sistema de acolhimento. 7 mil dessas crianças e adolescentes estão esperando a adoção. Quantas igrejas a gente tem? Não estamos falando de famílias cristãs, né? Estamos falando de igrejas, né? Igrejas. A orfandade é muito maior do que as estatísticas conseguem mostrar, porque essa missão, né, da qual a Paternidade Internacional também faz parte, eles pegaram as estatísticas de IBGE, que eu conversei pessoalmente com o cara do IBGE, que eu dei o treinamento para ele lá em Santa Rosa, no Sul, e ele falou: pastor, eu posso te ajudar com todas as pesquisas a melhorar isso, porque o que o IBGE consegue relatar é uma pequena amostragem. Não dá para ter uma ideia da totalidade. Mas esses caras aqui desse movimento, Orphan Sunday, pegaram só a estatística oficial, né? 3 são os tipos de orfandades no mundo. Primeiro ali, morte ou doença extrema. Então o pai morreu, ou ele está com uma doença grave que o impossibilita de treinar o seu filho. Quando nós falamos de paternidade, talvez já pegou a ideia, a gente não fala de criar filhos, a gente fala de treinar filhos, que é diferente, né? Criar filhos, talvez, dá comida, lava, protege, leva na escola, volta, lava, dá comida, isso é criar, né, talvez. Mas treinar é outra coisa, é perceber as inclinações, perceber os erros, perceber as falhas, potencializar, afirmar, e treinar para ser pai ou treinar para ser mãe. Então, o primeiro tipo de ausência paterna é morte ou doença grave ou extrema, que é o meu caso. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. 3 anos não é a fase de pai, é fase de mãe. De 0 a 6 anos, fase da mãe, nós vamos ver,
nós vamos ver amanhã. É sobre isso, não vai dar tempo. Mas então, 0 a 6 anos, depois de 7 a 11 anos. Então, primeira fase, então, meu pai morre quando eu tenho 3 anos. É um choque, é uma perda e tudo mais, mas tendo a mãe, a coisa anda. Mas no caso meu, minha mãe também precisou trabalhar mais, porque meu pai morreu. Meu pai morreu de infarto fulminante. Foi trabalhar, deu infarto no volante do carro, no farol, levou para o hospital, não conseguiu socorrer. Então, automaticamente eu perdi o pai por morte e a mãe por ausência. Então, a gente vai falar amanhã das feridas paternas e maternas, e aí eu vou contar várias que aparecem em mim. Porque as feridas são aquilo que mantém as anomalias nossas fora da água. Aquilo que a gente fala, eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito mesmo. Isso aqui, muitas vezes, é um reflexo daquilo que está doendo aqui embaixo. Então, às vezes a gente fala assim, Senhor, me ajuda. Ele ajuda. Aí apaga assim, né? Dias depois. Mas eu sou assim mesmo. Pastor, tem misericórdia de mim. Pastor Fábio sempre tem. Depois. Aqui é igual a música lá do Timão e Pumba. O ciclo sem fim. Então a gente tem que pedir para o Senhor destruir coisas que estão lá embaixo. E então nós sabemos que se a gente explodir uma bomba na base de um iceberg, tudo vai afundando. Então os navios transitam aqui, que são as pessoas na nossa vida, sem impactos dolorosos. A gente não afunda mais ninguém, também não afunda mais, porque a gente está estável, não é? Segundo, divórcio ou abandono. Então, ou se divorciou, ou abandonou, não é? Gerou uma criança, mas não registrou e tudo mais. Então, é uma ausência. E a terceira, e não menos importante, não menos expressiva, é negligência ou inatividade. É o pai que ele é tipo árvore de Natal. Ele está no final do ano lá, ele sai na foto, mas ele não faz nada. Ele está lá, existe a figura masculina naquela casa, mas ele é completamente ou quase completamente nulo no processo de segurança emocional, no processo de firmar autoridade, no processo de transmitir confiança, de afirmar potencial, que a gente vai ver amanhã, que são papéis de homem. Ele está lá, mas ele não exerce. Então essas três situações de ausência paterna é o que instaurou todos os males que a gente tem aí. Estou lendo um livro agora, A Sociedade dos Órfãos. Muito interessante. O cara tem uma frase mais ou menos com essa: a devastação da orfandade não é um acidente. É uma consequência do tipo de relacionamento que nós estamos construindo. É o tipo de relacionamento que nós vamos discutir e já estamos discutindo aqui. Qual é o tipo de relacionamento que você teve com seu pai? Qual é o tipo de relacionamento que você está tendo com seu filho? É esse tipo que gera um produto. É essa semente que foi colocada, que gerou essa árvore que existe hoje. Ou essa semente está sendo colocada que vai gerar amanhã. Hoje a gente estava conversando, numa visita que eu fiz com a Dani, e a mulher falou assim, puxa, que dó da menina que ela tem que cuidar da mãe que está com câncer. Uma pena, porque ela tem que fazer prova e precisa cuidar da mãe. Aí eu falei, olha como é interessante. Há anos atrás, e na história bíblica é assim, por que é que se tinha muitos filhos? Para os filhos protegerem a casa. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Coloca lá 7 filhos. Por que Jacó teve 12? Foi desses, não é? Enche a casa de filho. Qual é a conotação? É que os filhos cresçam e cuidem dos pais. Hoje é o inverso. Nós temos filhos, aí temos poucos, para que a gente possa cuidar bem dos filhos. E então, quando a gente chega na velhice e não constrói um tipo de relacionamento saudável, a última coisa que tem é coração próximo. Então, o que nós estamos vivendo hoje não é um acidente, é uma construção.
E o que nós estamos falando e refletindo aqui é para construir outra coisa, muito mais bíblica, muito mais vinda de Deus, que vai gerar então um produto diferente. Porque fazer as coisas, diz que essa frase é de Einstein, eu não sei. Fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultado diferente é tolice. Então, o que está acontecendo na vida, de uma maneira geral, não é algo bom. É a gente repetir, esperando que no nosso caso vai ser bom. Não, aí é arriscar demais. A gente tem que construir diferente, né?